Bom dia, você que me assiste nesta manhã. Hoje é um dia muito especial e vamos falar Provérbios, capítulo 31, do verso 10 ao 31, né? Sobre a mulher virtuosa. Mas eu coloquei um outro título a esse Provérbio, capítulo 31, né, do versículo 10 a 31, e o meu título é Mulher, como definir você? É impossível quase definir a mulher. Mas eu quero lembrar um fato muito interessante. A Bíblia diz que no princípio Deus criou macho e fêmea. E o modismo e o inimigo das nossas almas têm tentado adulterar isto, criando o meio termo. Mulheres querendo virar homens e homens querendo virar mulher, e isso é impossível, sendo que Deus criou macho e fêmea, os criou. Mas quero lembrar a você também, mulher, que o homem foi criado do pó da terra. Mas você não, você foi feita de carne e ossos. Tá? Você não é simplesmente direto do pó da terra, você veio daquele que foi criado do pó da terra. Você é parte daquele que foi criado do pó da terra, mas você foi criada em carne e ossos, e isso é muito importante você lembrar. É por isso que de você se espera muito, porque você foi pincelada pelas mãos de Deus. E eu quero lembrar que os grandes escritores, né, os grandes pregadores, às vezes mencionam Abigail, Esther, Ana, né, e outras como Débora, mas se esquecem de Eva, de Betseba e de Maria, né, grandes mulheres que mudaram a história do mundo. Eva trouxe, né, fez com que o pecado alavancasse no mundo pela grandeza dela. O inimigo das nossas almas acreditou no potencial dela. Ele acreditava que ele não conseguiria derrubar o homem, mas a mulher, sim, se ela o ouvisse, ela teria um potencial para mudar o percurso da história. E então entrou o pecado no mundo. Mas quero te lembrar também que Betseba, ela trouxe ao mundo o rei mais sábio da terra. E mesmo sendo humilhada, né, sendo ali talvez maldita no meio do povo, ela soube educar aquele que foi o maior rei existente na face da terra, que foi Salomão, né, que escreveu, né, a maioria dos provérbios, né? Então nós precisamos entender isso. E Maria, como diz aí uma religião dizendo que ela é a mãe de Deus, ela não é a mãe de Deus, ela é uma criatura de Deus, mas Maria, na sua humildade, na sua grandeza, na sua bravura, trouxe ao mundo aquele que iria salvar ao mundo. Então ela permitiu que o seu ventre fosse a sede, né, o princípio, a fecundação daquele que se tornaria salvador do mundo, dando a sua morte, né, a sua vida na cruz, passando pela morte e ressuscitando. Então Maria o sentiu no ventre, recebeu a ordem do ventre, né, de que o seu ventre seria produtivo. Era bendita entre as mulheres ali, porque ela cedeu o seu próprio corpo para que Deus fizesse nela a vontade dele, e então Maria viu o filho crescer, viu o filho ensinar, o filho morrer e viu o filho ressuscitado também. Então ela não é mãe de Deus, mas ela é aquela que Deus achou graça nela, né, para que nela fosse gerado o Jesus homem para morrer pelos nossos pecados. Então essas três mulheres deveriam, entre todas as demais, serem mencionadas como grandes mulheres virtuosas, né? Qual o teu valor, mulher virtuosa? É impossível de calcular. Por exemplo, a Bíblia diz que o teu valor excede aos rubis. E 200 miligramas de um rubi, a mínima porção de um rubi, equivale a US$ 12.000. Imagine se o teu valor excede ao valor dos rubis, qual seria o teu valor? Impossível, né? Imensurável, difícil de dizer qual o valor da mulher que tem virtudes de Deus, né? Tem virtudes no seu caráter, né? É raro encontrar esta mulher. O coração do marido está sempre nela e confia nela. Ela faz bem ao seu marido todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. Todos os dias ela faz bem ao seu marido.
né? Ela é trabalhadora, é empreendedora, os mercadores confiam nela, do seu íntimo ela arranca a força, ela é sua própria psicóloga, do seu íntimo ela arranca a força e dá força para os seus braços. Então ela é sempre, né, disposta, sempre tem muita bravura, não aceita a fraqueza, né, e atribui força aos seus braços. Ela é analista de mercado por natureza, não espera que outros façam aquilo que ela deve fazer, não assusta-se no inverno, né? O frio não assusta, o futuro não assusta, porque ela sempre prover vestimentas adequadas para sua família, né? Quando ela abre os lábios, dos seus lábios sai sabedoria e instrução. Ela está sempre falando com virtudes, o seu caráter está vestido de força e de dignidade, né? E ela ri do futuro por isso, porque ela é determinada, ela se conhece. Esta é a mulher que Deus determinou para que você seja. Ela é sempre companheira fiel, ajudando o seu marido no governo da casa. Ela é honrada pelos filhos todos os dias. Então eles levantam bem dizendo à mãe, e o seu marido a louva todos os dias, dizendo: esse foi um presente de Deus, essa é minha coroa de glória. Porque a mulher tola, ela empobrece os ossos do marido, levando-o até a morte. Mas a mulher sábia, ela fortifica o coração do marido, ela acompanha o seu marido, ela é determinada como companheira fiel. Ela não está no governo da casa, mas ela trabalha em prol deste governo, para que haja sempre abundância, sempre a riqueza, nunca falte nada, né, pelo marido, para o marido e nem para os filhos. Os comerciantes da cidade acreditam nela e sabem, né, que podem confiar nela. E quando as pessoas entrarem em uma cidade, devem ser sabidos nas portas dessa cidade que lá dentro tem uma mulher virtuosa, uma mulher que faz diferença, que ela é notada entre todas as mulheres naquele lugar. E o seu marido, todos os dias, falam nos portões da cidade, né, sobre ela. E quando chega em casa, ele diz: ó, mulher, eu analisei entre muitas outras mulheres virtuosas, eu passei a vida analisando entre outras mulheres virtuosas, mas sobre todas elas você sobrepujou, você superou todas elas, porque eu achei em você virtudes excedentes ao valor do rubi. Você é a mulher que Deus determinou para que você seja. Então a minha pergunta é, mulher, como definir você? Você é indefinida, você é capaz, você é valente, você é guerreira e você é vencedora, porque Deus determinou para que você fosse assim. Então dê valor a você mesmo. Não escute os outros, não escute conselhos ridículos, conselhos pervertidos. Busque o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é que atribui a você essas virtudes de ser uma mulher valente, guerreira e virtuosa. Você supera as tolas da cidade, as que andam por aí perdidas, porque você tem o temor do Senhor. Você é um presente de Deus para as nossas vidas. Os homens não seriam felizes se vocês, mulheres virtuosas, não existissem. Um grande abraço meu, ainda dos meus pijamas, buscando a Deus. Que Deus abençoe você, mulher, e abençoe a sua família, teu esposo e teus filhos, os teus companheiros, aqueles que estão à tua volta, no nome de Jesus. Abraço meu, Pastor Riva Martins.